Então, Gustavo, tem muitos locais, eu digo em outros países, né, que existe uma cultura de que quando você tem um câncer diagnosticado e você apresenta as opções de tratamento para esse doente, muitas vezes as opções de tratamento não são muito promissoras, nem agradáveis, e o paciente fala assim, prefiro não tratar, prefiro ir para casa e não quero nada disso. Eu não quero operar, não quero sofrer com cirurgia, não quero tomar remédio, não quero nada. Aqui no Brasil é muito difundido isso? Acontece muito entre os pacientes? Nós tivemos um amadurecimento muito importante da questão do livre-arbítrio e autonomia do paciente. Nossos conselhos, né? Seja o Conselho Regional, Conselho Federal, nas últimas 2 décadas aí vem discutindo muito, os segmentos de bioética também discutem bastante essa questão da autonomia, né, do paciente. Se o paciente ele está, vamos dizer assim, apto para os atos da vida civil, ele é maior de idade, ele é responsável, ele tem plena capacidade cognitiva e ele pode escolher, né, cai dentro desse princípio da autonomia e do livre-arbítrio. Ele tem que ser orientado, o paciente ele tem direito à orientação no que diz respeito a quais são as opções de tratamento, as opções de diagnóstico, mas nós entendemos que assim, você tem muitas situações, né, que são extremamente desafiadoras, né, especialmente no segmento do paciente mais idoso, mais frágil ou com muitas comorbidades, que é frequente na oncologia, você ter paciente com outras doenças de grande importância clínica, grande relevância clínica, onde o tratamento muitas vezes pode oferecer muitos riscos, né? E ao invés de você ajudar o paciente, você vai prejudicá-lo, né? Então, isso tudo é uma decisão feita em conjunto, né? Normalmente existe uma exposição das opções de diagnóstico e de tratamento. Muitas vezes os diagnósticos, os procedimentos diagnósticos também trazem riscos, né? Muitas vezes você tem biópsias, você vai fazer uma biópsia de um nódulo torácico, por exemplo. Você pode ter pneumotórax, você pode ter sangramento, você pode ter óbito na biópsia, né? Então, tudo isso é discutido, tudo isso é levado ao paciente e aos familiares para que nós possamos juntos, né, definir qual que é a escolha, vamos dizer assim. E se num determinado momento o paciente e a família optar por não receber o tratamento oncológico, tá? O paciente tem esse direito, né, de ter uma opção, vamos dizer assim, conservadora no que diz respeito a seguir somente com os cuidados de suporte, com os cuidados paliativos, porque esses cuidados são de suma importância, né? Eu costumo muitas vezes dizer, né, para pacientes que estão nessa situação de doença incurável. O paciente chega, a família chega, a gente explica, fala, e chega uma hora que você não tem mais opção terapêutica, você já esgotou o que você podia fazer. A família vira, é comum você ouvir aquela pergunta, então a gente não vai fazer nada? Não, agora pelo contrário, nós temos muito o que fazer, porque vai ter que assumir todo o cuidado, né, no que diz respeito a cuidados de suporte, cuidados paliativos, manter conforto, manter dignidade, o aspecto da terminalidade que vai envolver não só o paciente, mas também familiares. Então, eu acredito que a gente tem que discutir isso de uma maneira mais aberta, como tem sido feito. Até então, o câncer era uma doença com muito estigma, com medo, né? Muitas pessoas tinham medo de falar. Eu tenho até hoje pacientes mais antigos, mais idosos, que nem falam a palavra câncer, né? Por conta do medo da doença, né? Aquela doença, a doença ruim, né? Eles usam várias expressões para se referir ao câncer. A gente tem que ter hoje, vamos dizer assim, a maturidade de lidar com isso, e lidar com essa, vamos dizer assim, ameaça, né, de uma maneira franca, de uma maneira honesta, de uma maneira onde nós possamos obter o melhor resultado possível para o paciente, né? Ainda que essa melhor opção seja não fazer nada do ponto de vista de tratamento, mas fazer muito do ponto de vista de cuidado. Sim. E conceitualmente em medicina, não fazer nada é já estar fazendo alguma coisa.
né? Então eu prefiro não operar essa pessoa, prefiro não dar o remédio para essa pessoa. Isso eu já estou tomando uma atitude. Medicina é assim que funciona. Doutor Grelo, o médico dos países de cultura anglo-saxônica, eles são muito exatos, eles só seguem guidelines e livros, isso, aquilo, ó, e parou por aqui, não quero fazer mais nada, não faço mais nada. O médico dos países de cultura latina são bem diferentes, eles são até uns heróis, eles praticam até o heroísmo. Por ser câncer, isso existe mais? Olha, existe, aqui? E a discussão aqui é o seguinte. Primeiro, diagnóstico de câncer não é que está perdido, mas hoje, com as tecnologias, com as técnicas que nós temos, tem várias opções para a mesma doença. Então é uma discussão que tem que ser feita. Até que ponto vale a pena um negócio agressivo ou o agressivo é não fazer nada. É uma discussão que a gente vive no consultório. Você pega um indivíduo de 40 anos com câncer, é uma conduta. Se esse mesmo câncer em 80 anos, a conduta tem que ser outra. Porque o tratamento, algumas vezes, é pior do que a doença. E aquilo que você começa, você algumas vezes, a hora que termina, fica pior. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu tenho que pensar o seguinte, o que eu faria, e que os médicos pensem, o que faria se fôssemos em nós? Faríamos isso? Depende da idade, tá? Com uma certa idade, você tem que correr tudo aquilo que a medicina pode lhe dar. Com uma outra idade, talvez a medicina seja pior do que a doença que você tem. Isso é o que a gente vê no dia a dia. E é uma discussão difícil no consultório, porque o baque, aquilo lá, os meus tios, meus avós, quando se falava em câncer, era melhor morrer de pneumonia do que ter câncer, tá? Hoje em dia, a gente sabe, o doente já está, mas só que nós temos ainda problemas. São técnicas de tratamento diferentes para a mesma doença e que tem que ser discutido. Até pela expertise de quem trata, até pelo conceito humano daquela pessoa que está tratando. Não é uma cartilha que serve para nós, que serve para todo mundo. Existem casos, inclusive, de remissão espontânea de câncer, tá? Como existe também casos que foram tratados e que virou uma desgraça, tá? Então, é esse conceito, a gente tem que tratar essa doença com respeito e, mais ainda, tem que respeitar a decisão da pessoa pela idade e pelo comportamento, inclusive, familiar. O que a família aceita?